Assista agora mais um podcast pela Web TV e SJC. Hoje, como convidado, o policial militar Cabo Gilfran. Gilfran, bem-vindo ao nosso debate, bem-vindo ao nosso podcast. Você está aqui como convidado para falar sobre segurança, para falar sobre sua experiência como policial, você que já foi ROCAM, hoje é PELOPS, você que faz segurança de autoridades, você que é instrutor de tiro e armas, credenciado pela Polícia Federal. Acredito que você é uma pessoa vocacionada, é um dom, isso está dentro de você. O que você me diz sobre isso? Sim, pastor, isso é um dom, eu tenho a certeza disso. A minha trajetória na polícia, até chegar à polícia e na polícia, confirma esse dom. Eu acredito que cada um nasce com um dom, uma condição nata, dada por Deus. Além de ser vocacionado, de ser chamado para essa missão, para se cumprir um propósito também de Deus na Terra. Eu acredito dessa maneira, que cada um nasce com essa condição, com uma condição específica, para desempenhar uma função específica na sociedade. Como se diz no popular, está no sangue. Está no sangue. Está na natureza de cada um. Com certeza. Existem aqueles que estão como polícia e aqueles que de fato são polícia. Com certeza. Alguns, porque passaram no concurso, estão lá, sim, prestam um serviço, bem-vindos à polícia, mas há aqueles que, digamos assim, no seu caso, o seu caso se aplica bem, que tem uma vocação. Acho que você não se vê fazendo outra coisa. Você gosta de ser policial, gosta do que faz, gosta do que é, e isso acontece assim porque já dissemos aqui, está no sangue. Sim, está no sangue. A natureza. Eu carrego essa característica desde sempre. Desde, como a gente fala no popular, se entende por gente, né? Que a gente abre os olhos para o mundo e de fato, nasce o seu propósito, a sua missão. Então, desde de criança, eu venho de uma linhagem também de policial, meu pai era policial, e desde criança eu convivo na atividade. Primeiro vendo meu pai, se espelhando nele, e convivendo de modo geral. Existem histórias incríveis de quando criança. A minha primeira prisão eu fiz quando eu era criança. Meu pai estava patrulhando com a viatura, uma cidade pequena. Antigamente o senhor deve lembrar que o policial mais antigo era intitulado subdelegado. Sim. Então, nessa época, era uma autoridade muito respeitada, na época. O delegado poucas vezes ia na cidade e, na ausência dele, era a maior autoridade que existia policial. E eu, frequentemente, fazia patrulhas com o meu pai, só eu e ele, criança, muito pequeno, para me divertir, né? Eu gostava disso e ele colocava na viatura. E certa vez ele presenciou um indivíduo que estava sendo procurado e não tinha outra alternativa a não ser prendê-lo. Se me levasse para casa, perdia a oportunidade. E aconteceu dele fazer a prisão, e foi um fato muito curioso. Ele algemou o camarada no banco de trás da viatura, e o camarada foi sob a minha custódia. Minha mãe veio saber dessa história um dia desse. Começou cedo, né? Comecei cedo. Está na moda falar sobre armas. Armamentismo, desarmamentismo, armamentista, desarmamentista. Há os que são a favor do cidadão portar uma arma para sua legítima e justa autodefesa, e há outros que, por não entenderem, não aceitam isso, são contra. Alguns são contra porque têm interesses subjetivos. É claro que o pessoal que vive no crime não quer o cidadão armado.
Correto. Aquele que planeja um regime de governo tipo comunista para escravizar a população, também não quer a população armada, porque a população iria, no momento da angústia, no momento da pressão maior, reagir. E uma população desarmada é fácil de dominar. Já a população armada fica mais difícil para os ditadores comunistas dominarem tal população. E aí nós temos dois sistemas para armar o cidadão de bem, capaz, que passa por exames, por testes, exame psicológico, teste de aptidão, até então receber, depois de um longo processo, uma autorização para adquirir uma arma, que pode ser pelo SINARME, ou seja, via Polícia Federal, ou pelo SIGMA, via Exército, que no caso, os CACs. Os CACs compram armas pelo SINARME, mas principalmente pelo SIGMA, autorizados pelo Exército. Você também é CAC, praticante do tiro, instrutor de tiro, você presta exames aos que pretendem comprar uma arma, você é credenciado pela Polícia Federal, enfim, você tem um histórico, você tem, assim, respaldo para falar sobre armas, sobre segurança pública, na prática, você tem uma autoridade para dar uma opinião, para nortear o cidadão comum de como se defender, de como proceder para adquirir sua arma, de como usar esta arma, dos prós, dos contras. Você tem muito a dizer. E gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre isso. Correto, pastor. Foi muito boas suas colocações em relação a esse assunto. O direito da defesa, eu defendo plenamente, né? O direito à defesa talvez seja o direito mais antigo que nós temos. O direito, como o senhor fala, da justa e legítima defesa. Nós, desde quando surgimos na humanidade, precisamos de instrumentos para a defesa. Isso foi assim desde sempre, né? Eu creio que desde o primeiro homem, ele, à medida que se pôs sob ameaça de alguma coisa, de um animal, enfim, desde nossos primórdios, surgiu a necessidade de se defender. E ali, de forma rústica, com certeza ele pegou uma pedra, um pedaço de madeira, alguma coisa, e utilizou como instrumento de defesa. Então, eu creio que esse direito é um dos mais antigos. Inclusive, a gente carrega uma característica interessante que é ancestral. Se alguém repentinamente agora jogar uma bola para o senhor pegar, o senhor faz esse sistema de defesa. Abaixa a região jugular do pescoço. Isso é uma herança genética que a gente carrega. Antigamente, o homem fazia isso para proteger a área irrigada por sangue da região jugular, para proteger de grandes animais. Então, à medida que a sociedade foi evoluindo, foi também modificando e evoluindo os instrumentos de defesa. Cabo Militar Gilfran, eu não concebo a ideia de alguém perversamente adentrar a minha casa para me ofender, para ofender os meus, digamos, meus filhos, meus netos, meus inocentes e dependentes de minha proteção, e simplesmente eu não poder reagir. Simplesmente eu sentar no sofá e deixar ele fazer o que quiser. Levar o que não lhe pertence, violentar com palavras, com agressões físicas e até praticar violência sexual com algum dos meus
indefesos e dependentes, e eu ficar simplesmente assistindo. Eu sou sacerdote do Altíssimo com muito orgulho e convicção, mas eu não comungo dessa ideia. Eu não quero nunca ofender a ninguém absolutamente, mas eu quero ter o poder não só de me defender, mas de defender os meus inocentes, os meus dependentes. E eles confiam em mim. Eles, quando comigo, eles estão ali com toda a confiança e segurança, contando comigo. Meus pais são idosos. Se eu estiver com eles, eu não posso permitir que alguém chegue lá para humilhar, assaltar, tirar a vida deles e até violentar sexualmente, porque isso acontece até com idosos. E eu vou fazer o quê? Ficar só assistindo? Não. Jamais. Eu não aceito isso de modo algum. Eu também sou caqui, eu também gosto de armas, sou atirador, também tenho pelo Sinarme, eu tenho, graças a Deus, o poder legal da justa e legítima autodefesa. E estou pronto para exercer isso a qualquer momento. Eu só não estou pronto para ser humilhado, explorado, torturado. Eu só não estou pronto para sofrer as atrocidades que alguns, fora da lei, vou colocar assim, alguns perversos, estão sempre prontos a praticar. Já me livrei de várias situações, já consegui livrar várias pessoas de situações delicadas e pude fazer isso porque estava em condição de me defender. Faço o exercício de minha legítima e justa autodefesa, bem como de meus dependentes inocentes, sem nenhum constrangimento. É assim que eu penso, e quem quiser ser contra, fique à vontade, porque não irá mudar meu pensamento. Correto. Essas situações que o senhor colocou realmente são inconcebíveis, né? A sensação de ser violado, seja o bem móvel, o bem imóvel, seja a vida, que é o bem maior, mais precioso, é inconcebível. E a gente precisa de instrumentos para essa defesa. A gente não defende a vida utilizando o direito. Quando alguém nos viola a nossa integridade física, a nossa casa, foi colocado na nossa mente, por através de política, que a gente basta abaixar a cabeça e depois procurar a delegacia. Isso não é defender o direito. Isso, perdoe-me a interrupção, isso, baixar a cabeça se ficar com a cabeça, não é? Justamente. Porque em alguns casos ela é decepada. Justamente. Então, o direito à defesa é primordial. Porque é o seguinte, se a gente sempre fala que o brasileiro tem muitos direitos e o nosso ordenamento jurídico confirma isso. Temos muito direito e pouco dever. E esse excesso de direitos, se você não tem como protegê-los, você não tem direito nenhum. Porque o direito só é seu se você tiver como protegê-lo. E a arma é um instrumento de defesa. Gilfran, Cabo Gilfran, como você vê a ideia de um perverso, de um estuprador, fora da lei, invadir sua casa, violentar sua esposa e até você mesmo, porque acontece em alguns casos, depois levar o que você com grande labor conseguiu e simplesmente você ficar indefeso, sua esposa humilhada, você desonrado, sua esposa traumatizada, os dois traumatizados e ficar por isso mesmo. Aquele elemento sai dali com a sensação de impunidade, com a sensação de poder
repetir o crime, e enquanto ele não se der mal, enquanto ele não encontrar alguém preparado para barrá-lo, para impedi-lo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, cada vez pior. Concorda? Concordo, sim. Eu faço votos de que ele tente primeiro uma pessoa capaz de dar a resposta, porque ele já não vai tentar a mais ninguém. O ideal era que ele não tentasse a ninguém, mas a gente sabe que a sociedade tem muitos indivíduos perversos. Eu posso trazer até um caso prático de uma senhora que buscou fazer um teste de tiro comigo porque a propriedade dela foi violada. E não só a propriedade. A integridade dela e de suas filhas também. Uma jovem senhora agendou, me procurou para fazer o teste de aptidão de tiro, para adquirir um revólver. E ela, observando lá o estande de tiro, verificou que tinha uma pessoa atirando com a calibre 12, e ela se impressionou com os disparos e disse: eu quero é aquela ali. Eu disse: muito bem. Conte um pouco de sua necessidade, que ela queria uma opinião para indicar qual arma comprar. E ela contou a história dela. A propriedade, ela cria animais, a propriedade dela foi invadida por pelo menos 4 ou foi 5 indivíduos, e ela emocionada falando isso para mim, que a pior sensação é a sensação de incapacidade, porque ela teve a oportunidade, mas não tinha o instrumento de defesa, não tinha arma. Ela disse que teve diversas oportunidades, desde quando eles estavam entrando na cancela até chegar à porta da casa. Ela disse: a pior sensação é essa, de eu ter como fazer e não ter o instrumento. Eles entram na certeza de que não vai dar nada. Na certeza que não vai dar nada. Estão armados. Justamente. Aquilo ali para eles já é comum. Justamente. Então eles calculam, às vezes até se informam: ali só tem mulheres ou só tem um casal de idosos e eu posso entrar porque Sim. estão desarmados, não vai dar nada. Correto. Quando a polícia chegar, na maioria dos casos, chega tarde para recolher os corpos ou para registrar a ocorrência, infelizmente, pois é impossível a polícia dar conta de proteger a todos. E foi justamente dessa maneira. Eles entraram, violentaram as filhas dela, na frente dela, até ela dar o que tinha e o que não tinha. E ela assistiu tudo. Então ela falava isso para mim muito emocionada e pedindo para eu indicar qual arma ela poderia comprar. Eu disse: a 12 Uma já 12 cai muito bem já nesses está de casos. bom tamanho, depois compra um fuzil e vai aprimorando. E assim ela fez. Ela estava muito determinada a adquirir uma arma de fogo. Eu espero que a sociedade, que ainda não tem sua arma de fogo, não espere passar por um episódio como esse ou semelhante para vir a consciência de que é necessário uma arma. A arma, ela é necessária para todo mundo. Eu acredito que sim. Quero dizer algo aqui interessante. É bom saber que nem todo mundo tem condição de manusear uma arma. Não tem aptidão, não tem condição psicológica, não tem, a natureza dele não permite. Então essa pessoa, ela não seja contra a quem tem condição, até mesmo para defendê-la. Correto. Não é isso mesmo? Se eu ver um vizinho sendo agredido, sendo atacado, sendo injustamente ali violado, perversamente violado, eu não acredito ficar parado. Nunca fiquei, nunca irei ficar, porque eu irei fazer para ele o que eu gostaria que ele ou outro fizesse para mim. Correto. Não é? Me ajudar, me socorrer. E se eu não tiver os meios, eu não vou fazer isso. Justamente. Para isso, eu procurei também ter todos os meios para mim. É bom você ter instruções, ter habitualidade com o tiro, familiaridade com a arma. É bom ter protetor, ou seja, colete de segurança. Tudo isso é importante a gente ter. Saber a hora de agir, saber como agir,
não praticar excessos. Tem que olhar que mesmo sendo um malfeitor, mas a gente olha para ele como um ser humano e procura evitar o pior. Porém, se o pior for inevitável, fazer o quê? Antes ele do que um inocente. Sim. Num caso desse, em que algumas jovens foram violentadas sexualmente e a mãe tendo que assistir, aí vai poupar um cidadão desse? Jamais. Não é? Traumatizando uma família, destruindo vidas? A vida dele não tem de ser poupada. Essa não é minha opinião. Essa é minha decisão. É isso que eu decido. Sim. Infelizmente, ele vai ter que ser parado, né, da melhor maneira possível, como for necessário. Tem que ser parado imediatamente. É um ser humano que fez uma escolha errada. Correto. E que tem que arcar com as consequências de sua escolha. Correto. Quando alguém escolhe ser malfeitor, quando alguém escolhe ser bandido fora da lei, ele tem consciência do que pode acontecer a ele. E nem venha dar uma de inocente e dizer que não sabe. E se não sabe, procure saber. Porque o que espera ele é cadeia ou cemitério. Correto. Essa colocação do senhor remete a duas situações, duas frases, né? A primeira é aquela que muita gente utiliza, e é uma verdade: é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Uma situação dessa, antes que chore a mãe dele, do que a minha. Porque um ato como esse não pode ficar impune. Não dá para ver uma criança sendo violada e aí você filmar para entregar à polícia. Tem que socorrer imediatamente aquela criança. Justamente. Seja uma criança, seja quem for. Imediatamente aquela pessoa tem que ser socorrida, o agressor tem de ser barrado imediatamente. Há pessoas que ficam filmando para depois postar, ou filmando para mostrar para os amigos. Isso não é uma atitude de ser humano, de uma pessoa consciente, responsável e temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus, antes de tudo, ela defende o princípio da justiça. E que justiça há? Que humanidade há? Que princípio divino há em assistir uma pessoa a ser estuprada, violada, indefesa? Sim. Não há princípio divino nisso, não há justiça, não há sentimento humano. Portanto, quem tem capacidade, quem tem coragem, tem de agir e agir com toda a energia necessária, para impedir o crime. Com certeza. Eu acredito que a omissão também contribui com a violência. Você sendo omisso, presenciando uma situação como essa, está contribuindo com a violência. Porque mesmo que você não tenha meios, ferramentas para intervir, mas você tem outros meios. Em vez de filmar, por que você não pega o mesmo telefone e liga para quem pode resolver? Para uma autoridade, para a polícia ou para alguém que possa intervir. Então, eu já passei por algumas situações. Tanto de ajudar as pessoas, de repente me vi em alguma situação na rua que eu tinha que intervir, mesmo estando de folga. Porque é aquela coisa que o senhor falou no início. Tem pessoas que estão como e outras que são. Eu sou policial, independente se eu estar com a farda ou não. E antes de tudo, eu sou um cidadão que não aceita a perversidade e a violência. Mesmo que eu não fosse policial, eu teria esse mesmo sentimento. Então, em diversas situações, eu já precisei intervir, inclusive, tanto por mim mesmo, sendo vítima, como outras pessoas sendo vítima e eu tentando ajudar. E foi resolvido. Então, se é isso que a política e os governos de esquerda e o que foi feito por 14 ou 15 anos, sei lá, do governo de esquerda, colocou na mente das pessoas. Você tocou, perdoe-me aí a interrupção, você tocou num assunto importante. E
no momento oportuno. Sim. Vamos escolher novos legisladores e governantes, Correto. que é de fundamental importância para a segurança de todos. Nós temos aí o pessoal de esquerda que quer desarmar a população enquanto mantém, ou seja, quer desarmar a população de bem enquanto milita para manter a população do mal, perversa, do crime, armada, muito bem armada. Isso aí está montado, esse sistema aí está montado. E muita gente foi vítima dessa maldade, dessa perversidade. A bandidagem nunca prosperou tanto. Nunca esteve tão bem armada quanto depois do domínio da esquerda. Mas nós estamos virando isso aí. Sim. Veio aí o presidente Bolsonaro, que com dificuldades facilitou algumas coisas e pessoas conseguiram o seu instrumento para a sua justa, legítima autodefesa. O número de homicídios caiu muito, com certeza de furtos, de assalto, Sim. de estupros, Sim. porque hoje o bandido ele não está indo mais com tanta certeza de que o cidadão, de que sua vítima vai estar sem nenhuma condição de reação. A cada dia está uma dúvida para ele. O que eu vou encontrar? Como vai ser? E em muitos casos está a certeza, ali eu não posso mais ir, ali não posso mais. E isso fez cair bruscamente o número de homicídios, de estupros e de outros crimes de violência. Correto. Esse dado ele é importante. À medida que foi se aumentando o número de armas adquiridas, de pessoas com registro de armas, o número de CACs foi aumentando, na mesma proporção, vamos dizer assim, ou em paralelo, foi diminuindo os índices de violência. Tanto dos crimes violentos, que chamamos no termo técnico CVLIs, que são crimes violentos lesionais intencionais. E também crimes contra patrimônio, roubo, furto, foi diminuindo. Isso é no Brasil todo. Isso foi uma queda no Brasil inteiro. Então, isso mostra o que uma sociedade livre e com o direito de defesa, de ter a sua arma de fogo, oferece. A gente tem como exemplo outras nações. Os Estados Unidos é uma sociedade livre também por isso, porque é o país mais armado do mundo. Então, isso causa a dúvida no ladrão. Ele vai, como o pessoal fala, pensar duas vezes. E, de fato, acontece dessa maneira. Quando a gente adquire uma arma de fogo, quando vem um governo que facilita, que defende a bandeira da defesa, do acesso à arma de fogo, e o ladrão vê que isso está acontecendo, ele, de fato, ele pensa, ele planeja um pouco mais. Porque a gente acaba ficando com aquele poder de dissuasão. Eu não preciso dizer ou mostrar que tenho arma, mas o ladrão fica na dúvida se eu tenho ou não. Ganhamos o benefício da dúvida dele. Porque está todo mundo, na cabeça dele, está todo mundo adquirindo. Sim. Que bom que fosse todo mundo. Uma pergunta. Você está sempre pronto a fazer sua justa, legítima defesa? Sim. Sua esposa, ela também é preparada? Você a preparou? Ela também tem uma arma para sua autodefesa quando sozinha em casa? Ou mesmo para lhe dar um auxílio, se necessário, em caso de uma invasão, em caso de serem abordados, né? Sim. Por homens perversos. Sim. Ela, além de estar preparada, ela não tem só um, ela tem um arsenal em casa à disposição. Ela pode escolher ou pedir para o ladrão escolher
com o qual ele quer levar o tiro. Então, isso eu recomendo para todos os homens, casais, além de adquirir a tua arma, treine a sua esposa, porque é mais um braço forte na autodefesa. Uma esposa bem treinada, armada, ela te ajuda bastante. E protege seus filhos. protege os filhos, protege o lar na sua ausência. Primeiro Deus, logicamente. Sim. Mas nós temos os instrumentos da terra à Até disposição. o cabo Gilfran, muita gente diz assim, mas Deus é quem me protege de tudo. Sim, Correto. concordo. Deus acima de tudo e todos. Jamais devemos apartar de Deus o nosso coração e transferir nossa confiança maior e final para qualquer instrumento ou qualquer pessoa. Deus acima de tudo, Deus primeiramente. Porém, Davi tinha sua espada. Os guardiões do templo tinham suas espadas, seus escudos, suas lanças. Deus, quando mandou o povo passar o Jordão para destruir aquelas nações de perversos, o seu povo entrou armado e bem armado. É assim que é o sistema de Deus. Deus interage conosco. Mas a gente não tem que ficar o tempo todo esperando um estalar de dedos de nosso Deus, esperando um milagre o tempo todo. Eu costumo dizer que Deus nem gosta muito de fazer milagres. O milagre para Deus é o último recurso. Ele quer que sejamos capazes de tudo, de plantar, de colher, de nos defender do mal. Porém, quando o nosso braço não alcança mais, ele estende a mão. Mas temos que nos prover de todos os recursos, inclusive de armas para defesa de nossa casa, de nossa família. É assim que eu penso e não importa a opinião contrária de quem quer que seja. Mas como um pastor pode falar assim, pensar assim? Você só não vai pensar assim enquanto não for vítima. Sim. Não é isso? Sim. Há pessoas que por bem menos agridem os outros com palavras, com ações e deseja até que ela morra. Correto. Mas é contra a pessoa ter uma arma para se defender. E é bom dizer, o cabo Gilfran, que quanto mais bem preparados estamos, mais mortes e crimes são evitados. Porque o bandido ele não vai querer entrar na casa de uma pessoa que tem lá uma pistola, que tem uma espingarda 12, que tem um colete, que está preparado para se defender. Evitou um crime. Evitou até a morte do bandido. Ele não vai entrar porque ele sabe que vai se dar mal. Quantas vidas, quantos crimes são evitados? Se estou bem preparado dentro de minha casa ou de qualquer ambiente meu, evito uma violência contra mim, contra os meus. E evito um mal contra o próprio malfeitor. Porque ele vai passar e vai dizer aqui eu não vou entrar. Correto. Não é isso mesmo? Correto. A gente tratando agora isso é basicamente o estudo da criminologia. O ladrão, ele seleciona o seu alvo. E o ladrão, ele gosta de facilidade. Porque se ele gostasse de dificuldade, não era esse nome que ele levava, era trabalhador. É. Mas ele gosta de entrar fácil e sair fácil. Muita gente fala que o ladrão não tem nada a perder, mas ele tem. A gente fala dessa maneira porque achando que todo ladrão é louco, inconsequente e que vai por tudo ou nada. Alguns sim, por efeito da droga ou pela personalidade perversa mesmo, chega nesse ponto. Mas a maioria dele, e eu digo com propriedade porque lida com ladrão constantemente. Ele quer entrar, sair na maior facilidade, ele quer sair vivo, ileso e com aquele bem que ele adquiriu. Tem uns que até tem propósito de ajudar a mãe. Ele diz que é para ajudar a mãe. Então, ele quer entrar e sair ileso. Então, ele seleciona o seu imóvel. Vamos imaginar aqui uma casa. Ele passa numa rua,
tem uma casa que tem uma cerca elétrica, a outra não tem. Com certeza ele não. A que não tem cerca tá mais fácil. Aí tem uma que tem cerca, tem um muro alto, é mais baixo, um muro baixo, ele né? vai tentar. Aí a outra tem cerca, tem um Rottweiler, tem um muro alto e ainda tem uma placa na porta, cuidado, esqueça o cão, cuidado com o dono. Sim. Né? Que ele, o dono é CAC, o dono tem uma arma, então o ladrão vai olhar, vai passar e vai selecionar outra casa. É mais ou menos assim que funciona. Então, a mente do criminoso funciona dessa maneira. E ele quer pegar o cidadão na sua fragilidade. Ô Gilfran, a quem assistindo nosso podcast diga, pastor pregando a violência. Não, eu não estou pregando a violência. Eu estou contra a violência. Sim. Violência de violação. A violência quem pratica é o malfeitor, o fora da lei, não sou eu. Eu combato a violência. Violência é alguém adentrar a sua casa, violentar a sua esposa, levar seus bens, humilhar você. Isso é uma violência. Ele violou um direito, ele violou a honra, a dignidade de alguém. Ele é o praticante da violência. Quando ele toma uma paulada, uma pedrada, um tiro, quem praticou isso aí não praticou violência, apenas praticou autodefesa. Defesa. Não é isso mesmo? Sim. Se um bandido vem me assaltar e se tiver oportunidade e, se necessário, ele vai usar de violência para não só cometer a violência do assalto, mas também de atentar contra a minha própria vida. Quando eu me defendo, eu não estou praticando violência. Eu estou combatendo a violência. Se eu vejo, como já vi, alguém arrastando uma criança para dentro do mato para violar, e eu impedi, eu não pratiquei nenhuma violência. Eu impedi a prática de uma violência. Isso já aconteceu de eu evitar de uma criança, uma menina, ser também um menino. E não aconteceu nada com o menino, não aconteceu nada com a menina. Eu impedi a violência. E ali cabia eu fazer qualquer coisa. O que não cabia era eu virar o rosto, lavar as mãos e dizer, não tenho nada a ver com isso. Não é meu filho, não é meu neto, não é ninguém meu, é sim, é meu semelhante. Sim. É um indefeso. Eu fiz o que gostaria e que ficarei sempre agradecido se alguém fizer defendendo os meus. Sim. É assim que eu não sou um homem violento, jamais. Porém, eu não sou passivo. Não aceito alguém praticar uma violência perto de mim. Correto. Já livrei homossexuais, mulheres que o povo chama de vida fácil, que algumas pessoas querem humilhar, enfim. Eu já fiz algumas coisinhas que pensar em algumas dá um calafrio. Não sei se faria de novo, mas eu acho que está no sangue, está na natureza. Sim. Não dá para você ver uma mulher injusta e perversamente sendo maltratada por um machão. Não confundir machista com Sim. machão, com um sujeito injusto, perverso. E aquela mulher gritando, alguém me socorra, me ajude, e você não fazer nada, eu iria me sentir um covarde, eu iria me sentir um perverso. Eu iria me sentir um ser humano muito inferior. Não defender uma mulher, não defender uma criança, ou não defender até mesmo um homem numa condição inferior, mais fraca, sendo linchado por vários. Eu já fiz tudo isso. Graças a Deus, em todas me saí muito bem.
porque Deus protege aqueles que exercem justiça, não é? Correto. Eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Eu já passei por diversas situações onde foi colocada a minha vida em risco em detrimento da vida de outras pessoas, né? Na atividade policial, a gente faz um juramento. E mesmo com o risco da própria vida, defender as pessoas. Mas isso não devia ser apenas um juramento militar. Deveria ser um juramento de honra para todo e qualquer homem de vergonha. Dar a sua vida pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua família, pelo semelhante, não aceitando a violência. E perdoe-me de dizer assim, mas eu digo que isso não necessita nem de juramento, é Nem uma de questão juramento. de princípio. De princípio. Pelo menos está dentro de mim. Sim. E eu não sei, espero que eu não tenha mais nenhuma situação, mas eu não sei quantas ainda terei de participar, porque assistir somente eu não consigo. E eu não temo a morte, não é? Eu acho que eu estou muito bem preparado para morrer. Sim. Tenho Jesus Cristo no meu coração, tenho a promessa da vida eterna. Eu estou preparado para morrer. O bandido não está. Sim. O fora da lei, o incrédulo perverso, ele não está preparado para morrer. Ele que se cuide. Eu estou preparado para morrer. Não temo a morte. Para mim é uma coisa muito comum. Ela vai ter que vir. Mais cedo ou mais tarde. E para mim, tanto faz hoje como amanhã para mim. Já pensando nos outros, pensando nos meus dependentes, pensando em minha missão. Se Deus quiser me dar mais 1000 anos pela frente, eu vou viver normalmente. Para viver uma vida útil, para cumprir uma missão. Agora, quanto a mim, eu acredito que do outro lado é bem melhor. Então, morrer para mim é lucro. E ficar vivo também é lucro. Sim. Eu me entrego nas mãos do meu Deus, de meu Senhor Jesus, na guia do Espírito Santo e sigo o meu caminho, pedindo livramento, pedindo sabedoria, pedindo forças para que eu possa fazer uma caminhada com sabedoria, com inteligência, me livrando e livrando a quantos mais eu puder. Correto. É assim que eu ajo. Uma Sim. pergunta, Gilfran. Medo da morte. Não Você tenho. tem? Não tenho. De maneira nenhuma. Eu, ao passar do tempo, eu com certeza em algum momento da minha vida eu tive. Eu pensava muito do que seria a morte, como seria, às vezes a gente só de pensar se arrepiava, né? E não se concebe aceitar a morte. Mas a partir do momento que, ao longo da vida, da trajetória, da carreira policial e de situações que foram acontecendo, eu comecei a ter uma outra visão. E a gente acaba vendo o mundo de uma outra maneira. E a partir do momento também que o Senhor Jesus entrou na minha vida, né? Que eu busquei o Senhor Jesus e o conheci de fato e de verdade, aí foi que tudo se confirmou e eu não tenho medo. O medo da morte para mim durou até os meus 19 anos. Daí para frente eu conheci o Senhor Jesus, Sim. Então rapidamente perdi o medo da morte e ela não consegue me assustar em momento algum, de jeito algum. Eu tenho essa confiança, essa certeza dentro de mim. Quem quiser pode criticar, pode dizer o que quiser. Agora, nada vai mudar o que está dentro de mim. Eu acredito em minha salvação. Eu acredito em minha absolvição diante de Deus. Eu acredito que chegarei diante do Pai e chegarei absolvido, livre da condenação. Chegarei para uma vida melhor, para um estado maior de felicidade e de satisfação.
Tenho a minha missão aqui, não vou me acovardar. Posso ficar aqui mais 1000 anos, 1 milhão de anos, Deus decida isso. Ou só mais 1 minuto, só mais um dia. Para mim não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para meus dependentes. Vai fazer diferença para a obra de Deus. Então eu não ando procurando a morte. Mas se ela aparece à minha frente, eu não vou sair correndo com medo dela. Com certeza. Eu bato de frente e digo, quem tem que correr é você. Com certeza. O fato de não ter medo da morte não nos torna inconsequentes. Não, de jeito algum. Eu não sou irresponsável, não sou insensato, justamente. não sou inconsequente. Muito pelo contrário. Prudente o tempo todo. Justamente. Evitando, procurando evitar ao máximo. E a cada dia eu fico mais prudente, fico mais assim, na defensiva, evitando ao máximo. Eu evito até transitar. Gosto muito de estar num canto fechado, pensando, lendo, estudando, trabalhando com o meu aparelho de celular, fazendo o governo da igreja, administrando tudo aquilo que me compete. Eu evito transitar, porque eu sei que isso é perigoso, certo? Eu tenho muita prudência, muito cuidado com minha segurança. Você sabe disso. Justamente. A gente tem que ter muita prudência, cautela e tem que analisar tudo. A melhor defesa é a antecipação. Aquele homem que se antecipa, ele sai na frente. Então, a gente, para tudo, principalmente para quem é da atividade policial. E principalmente para quem desempenha o papel que eu desempenho. Focando no policial, como foi ser ROCAM? Eu passei por um período na ROCAM de quase 1 ano, praticamente. Logo que eu me formei na polícia, passei pelo período de escola, me formei, já fui direto para o Pelópis. Por um processo de seleção, fui direto. Mas aí, na época, descobriram que eu desenrolava de moto, né? Que eu andava bem de moto e tal, e recebi o convite e fui para a ROCAM e passei um período lá, o qual foi de muito aprendizado, né? E é um pelotão de suma importância. Muito bom, porque... Eu digo que hoje está difícil a eficiência da polícia funcionar bem no dia a dia sem a presença da ROCAM. Sim. Digo por questão do trânsito, né? Sim. E a moto, a gente sabe o quanto ela facilita uma perseguição numa área urbana. A viatura sempre vai ter sua aplicação eficaz. Mas hoje, nos grandes centros e até mesmo numa cidade pequena como Arapiraca, fica difícil uma perseguição com uma viatura. Correto. A ROCAM ela se sustenta em 3 pilares: agilidade, flexibilidade e rapidez. E esses termos já definem a eficiência do policiamento. Se nossos governantes e autoridades superiores dessem um olhar mais apurado para a ROCAM, daria uma melhor importância e aprimoraria muito mais ela. Imagine 5 conjuntos de ROCAM em Arapiraca, não dá para ninguém. Porque justamente pelos motivos que o senhor falou. Hoje há muito tempo, o criminoso utiliza muito de moto e só consegue combater moto com moto. A viatura não tem a mesma eficiência, por exemplo, num acompanhamento, numa perseguição a uma moto. A moto é muito rápido, tanto para a aproximação do criminoso como para a fuga. A moto também na nossa região, e isso é Nordeste, eu não falo nem região Arapiraca, Nordeste, é um dos principais objetos de cobiça e de roubo e furto. Então é um mercado muito grande, um mercado criminoso muito grande, tanto para o roubo como meio para praticar o roubo, como meio de fuga, de aproximação, enfim. Então, a ROCAM, e foi isso que eu observei e passei um período e tenho muita satisfação e orgulho de ter pertencido à ROCAM por um período, é essa modalidade específica,
de combater principalmente esses crimes que são praticados com moto, né? E também em diversas outras ocorrências, a agilidade e rapidez com que a Rocan chega. Isso diminui o tempo de atendimento e a satisfação da população, né? Então, passei um período lá e depois voltei para o Pelópis e estou até hoje, que é uma outra função especial e específica. Função do Pelópis. O Pelópis ele é um pelotão de operações especiais. Essa é a sigla. Ele é um pelotão que veio oriundo do BOPE, que BOPE é a sigla de batalhão, e Pelópis de pelotão, né? Porque foi disseminado como se fosse mini BOPs em todo o estado. Então, foi criado os pelotões de operações especiais. Como o próprio nome diz, o Pelópis ele é encarregado de executar missões especiais, não convencionais. Não confundir trabalho, ação do Pelópis como da RP, por exemplo, né? Sim. Ainda existe a RP? Sim, ainda existe. A RP é o policiamento tradicional, o policiamento que vai atender às ocorrências de modo geral, de rádio patrulha. a rádio patrulha. E o Pelópis, como é um pelotão especializado, ele dota de atividades não convencionais, ocorrências específicas, que a gente chama de maior complexidade, de grande vulto, que requer um equipamento específico, um treinamento específico, simplificando, um policial específico. Algo mais grave chama Isso. o Pelópis. Para o dia a dia, justamente. a RP, a Rocan, está ali patrulhando, fazendo aquele trabalho corriqueiro. Corriqueiro, é isso justamente. mesmo? Mas tem algo ali, um assalto a banco, uma situação especial. Então chama o Pelópis. Justamente. O Pelópis também, ele, além dessa característica, ele faz o recobrimento de áreas, ou seja, se não tem RP naquele local, por demanda do serviço logística, o Pelópis vai lá e cobre aquela área. Então, ele acaba fazendo um policiamento convencional também, quando está nessa patrulha, né? E também tem a missão de... os pelotões especiais é conhecido como tropa de confiança do comandante. Seja o comandante imediato do batalhão, seja o comandante maior, que é o governador. Então, missões bem específicas, delicadas, ele tem que contar com essas tropas, com o BOPE e com os Pelópis. 3 companheiros que marcaram na Rocan. Eu sei que a Rocan chama-se também pelotão, né? Sim. É um pelotão que eu vejo assim, pessoal bem unido ali, bem coeso, um pessoal bem ali, tipo um por todos, todos por um, mas é impossível a pessoa não ter uma afinidade maior com um com o outro. Tem o respeito, tem a consideração a todos, a boa convivência, mas na Rocan, sua passagem pela Rocan, 3 nomes que você lembra assim, como companheiros ali para tudo, para o que der e o que vier na hora do enfrentamento. Eu não posso deixar de colocar nessa lista o nosso instrutor, que foi quem nos deu a doutrina, que foi o Sargento Jair. Ele que trouxe a doutrina de Rocan para o estado, mais precisamente para Arapiraca, e disseminou o conhecimento. Então, ele sempre foi muito... nunca guardou conhecimento, sempre repassou conhecimento, e foi ele que passou todo o conhecimento no início da minha trajetória lá. Além dele, o Sargento Gama, que foi meu comandante de equipe, e um outro nome que eu poderia dar é o Tiago Rocha, que foi meu companheiro de equipe também. Isso sem nenhum desprezo aos outros, né? Jamais. Que são todos ali. Mas Sim. tem aqueles com os quais se identifica mais, se operou mais, Correto. Né? Conviveu ali mais intensamente, então esses entram em destaque. Correto. Ok. E no Pelópis, 3 amigos para o que der e vier, que não recuam na batalha sem desprezo a qualquer um outro, apenas colocando 3 em destaque
porque sempre tem, sempre acontece. Sim. Não é? A pessoa sempre está mais próximo de alguém. Correto. Eu devo citar por questão de honra, porque eu sou uma pessoa que eu honro muito os primórdios, os primeiros, né? Quem veio primeiro e quem passou adiante. Então, eu tenho muita honra pelo Sargento Fonseca, que antes se chamava James e mudou o nome. Agora é Sargento Fonseca, que hoje ele está na Força Nacional. Foi um grande professor. Um outro nome que eu posso dar é o Sargento Campos. Também um grande professor, patriota, que me ensinou muita coisa. São diversos nomes. Um outro nome, Sargento Williams Tenório. Posso citar outro, Cabo Alves. Enfim, é uma lista... Pode ser uma lista maior, que são pessoas que me ensinaram e que, se você precisar, tá para o que deve é. A gente sabe. Ou seja, como dissemos aqui, em destaque, aquele com quem mais se conviveu, operou, conversou, e esses ficam marcados. Sim. Não é? Sem nenhum desprezo a qualquer um outro, porque é sabido de que é um povo bem ali, um por todos e todos por um. Né? Mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim? Sim. E destaco ainda o maior deles, que foi meu pai. Meu pai foi um grande exemplo e foi me espelhei nele em muita coisa. E seu primeiro instrutor, né? Meu primeiro instrutor. Essa característica bélica vem desde ele. Ele também era da mesma natureza, era armeiro, sempre e operacional. Então, foi o meu primeiro. Um calibre de arma de munição para autodefesa. 9 milímetros. Uma arma para defesa rural. Eu posso citar algumas, mas uma arma, eu diria, uma calibre 12. A 12 é a polivalente. É polivalente, Uma munição para esse calibre 12, porque muita gente diz assim, um tiro de 12. Depende. Tiro de 12, de repente, pode atingir somente um passarinho. Sim. Um F-150. É a arma mais versátil do mundo. Sim. Eu posso ter uma munição de matar um passarinho e de matar um elefante. Um elefante. A gente pode começar aí com um F-150, né? Um T-200, depois um SG, ou seja, um 3T, um SG, e por aí vai subindo e aumentando a potência, chegando até 2.530 joules de energia na boca do cano, que é uma pancada forte. Forte, é bem forte. Para um ser humano é impossível ele resistir. Sim. Uma arma de preferência para o dia a dia, para você. Uma pistola. E aí as marcas vão ser das mais diversas. Mas, para mim, eu utilizo 2 calibres. Às vezes eu estou com uma, às vezes eu estou com outra, treino com as duas. Às vezes eu estou com a Glock .40, às vezes eu tenho uma Smith Wesson 9mm. São 2 calibres que vai bem no porte velado, no porte pessoal. Os calibres 38 e 380 estão praticamente em desuso, não é? Sim. Depois que foi permitido, teve maior abrangência de calibres, foi permitido principalmente o 9mm, pouco se adquire hoje 380. É um calibre bom até não chegar a outro, né? Mas hoje a gente tem acesso ao 9, ao 40, 45, não tem porquê ainda estar portando 380. Os calibres de preferência predominantes hoje 9mm e Magno 357. Concorda? Sim, são calibres que o 357 a gente chama que é o calibre perfeito do equilíbrio entre velocidade, peso, potência. É um calibre muito bom, né? Ele está aí entre o 38 e o 44. E o 44. Né? Ele geralmente vai ser encontrado em revólver, né? Ou
carabinas, né? O exemplo Isso. da Puma. A Puma, da Rossi. Isso. Ok. O que você tem a dizer do ponto 40 para um cidadão comum? Perfeitamente adequado, desde que isso vai para todos os calibres. Mas o ponto 40, por ele ter um comportamento um pouco mais acentuado na mão, no popular ele tem mais pancada, ele mexe mais, ele tem uma dinâmica mais bruta no comportamento. Então eu digo que para todo calibre o ideal é você treinar bastante. E para o ponto 40 muito mais. Mas se for dizer assim, sem pensar muito e sem dar muitas instruções, 9 milímetros. 9 milímetros. Porque 9 milímetros ele é a junção dos dois mundos. Ele tem energia, velocidade, a eficiência balística dele, os efeitos no corpo, é semelhante no ponto 40. Ele se iguala. Às vezes um passa à frente, o outro... Enfim, eles são tecnicamente empatados ali na questão balística. Mas é um calibre com um recuo menor. Menor. Mas aí, então, você tem um calibre muito bom com um comportamento mais manso, vamos dizer assim. Então, fica para o cidadão comum mais fácil de manuseio, de aprendizado também. Está entrando aí em moda, e algumas pessoas já adotando o 10 milímetros. O que você diz do calibre 10 milímetros para a autodefesa? Um calibre perfeito. Se o cidadão tem como adquirir o 10 milímetros, adquire. Logicamente, o acesso à munição 10 milímetros é mais escasso, porque tem menos, né? Mas em relação à eficiência do calibre, ele é superior. Então, é uma arma muito boa. Se puder ter um 10 milímetros, tenha, treine bastante, isso para qualquer arma, mas treine bastante, vai ter uma excelente arma. É bom dizer que o que mais conta não é nem o calibre, assim, digamos assim, a questão de inconveniência, a questão de recuo, né? O que mais conta é o treinamento e a pessoa estar familiarizada, habituada com a arma escolhida. Correto. Pode escolher qualquer uma, se não praticar, se não treinar, se não buscar instruções e orientações e se familiarizar com a arma, qualquer calibre vai ser problema, não é? Correto. É tipo, a gente pode comparar isso com adquirir a carteira de habilitação. É difícil, mas nem tanto adquirir. Mas é muito mais difícil encontrar um motorista com boa prática. Então é a mesma coisa. Você adquire a arma de fogo. Se você tem que ter a responsabilidade, isso é uma situação de responsabilidade, de buscar conhecimento, treinamento específico. Porque para cada arma de fogo exige uma habilidade específica. Por exemplo, a gente diz que calibre 12 vai muito bem em região rural. Sim, mas se você não tiver a habilidade, não saber manusear, você vai entregar essa arma na mão do bandido. Imagine você precisar vasculhar um ambiente, como a gente faz na defesa residencial, vasculhar um ambiente com a calibre 12 sem ter a técnica. Uma arma mais longa é mais fácil do ladrão conseguir pegar. Uma arma longa serve para quem vai se defender de dentro de sua casa. Correto. Contra aquele que está em campo aberto se Correto. Aproximando. Justamente. Uma arma com um cano mais curto é para quem vai se defender do agressor, ele estando dentro de casa. Correto. Como eu digo, independente da sua configuração, seja zona rural, seja residência urbana, seja no porte no veículo, a arma, vamos dizer assim, coringa é a pistola. Sim. Ela vai bem em todo o ambiente. Mas se você tem uma região rural e você tem habilidade, procura habilidade de manusear uma 12, manusear um fuzil, você ganha uma vantagem muito boa, que é a vantagem da antecipação. Você não precisa esperar que o vagabundo chegue à sua porta. Ele passou a cancela que você não chamou, não é bem-vindo, passou a cancela, você já pode se antecipar. E adentrou com
hostilidade, né? Justamente. Uma arma na mão, gritando lá que veio para assaltar, para fazer Justamente. isso e acontecer aquilo. É. Então não tem que esperar muita coisa. Eu conheço um caso que um cidadão, eu conheci ele no estado de Santa Catarina, em um dos cursos que eu fiz de especialização, e eu conheci ele e ele falou o seguinte, que ele mora numa região rural no estado de Goiás e lá as fazendas são quilômetros de distância, uma da outra e da cidade também. E ele já tinha sido vítima 4 vezes. Os vagabundos chegavam lá e faziam o que queria, levava o que queria. Inclusive colocava implemento agrícola, máquina no reboque e levava. E não dava nada. Para esse caso vai bem um IA2, né? Isso, um fuzil. Parafal, no T4. mínimo um T4 556. Sim, sim. E foi justamente isso, foi essa orientação que ele recebeu. E a próxima arma que ele adquiriu foi um T4. E os vagabundos foram de novo, porque era corriqueiro. E ele não precisou nem acertar eles. Ele não atirou nem para acertar. De longe mesmo, apoiou o fuzil na janela da casa e atirou. Quem é que vai prosseguir levando tiro? Não vai. Como eu falei naquela outra fala, vagabundo quer facilidade. A partir do momento que ele tenta uma ação criminosa e vê lá só o barulho dos disparos, ele não vai. Ele volta, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, que mais armas nas mãos do cidadão de bem, menos mortes. Menos mortes. Esses bandidos não voltaram lá, com certeza. Com certeza não. Porque viram o estampido, eu acredito que de um 556, um T4, viram a distância que levantou poeira lá e disseram aqui não dá pra gente. Com certeza. Não voltaremos mais aqui. Aí ele vai encontrando isso em uma outra fazenda, em outra propriedade rural. Sim. E isso começa a se seguir, aquela área ali vai ficar isenta. Dificilmente, só mesmo um desavisado vai entrar uma única vez ali. E não volta mais. Justamente. De um jeito ou de outro, ele vai ser impedido de voltar. E hoje a gente tem que ter uma atenção especial para esse pessoal de região rural, porque realmente, em relação à segurança pública, são os menos privilegiados. Sim. Porque, com certeza, até para a cidade, a polícia não consegue atender tudo. Imagine numa Imagina a região rural. Então, quem faz a sua defesa é o cidadão de bem. É o homem da casa, é a mulher da casa, não é o Estado. O Estado ele tem por obrigação de fornecer segurança pública. Mas a sua segurança pessoal é você que faz. A polícia sempre chega depois. Eu nunca cheguei quando estava acontecendo. Imagine uma situação rural. Você, sua esposa, 2 mocinhas bonitas, suas crianças lá, o vizinho mais próximo, 5, 10 quilômetros. A arma que tem dentro de casa é uma peteca que o seu filho cata passarinho. Aquele tinha entregou no desarmamento. Sim. Aí chegam lá 3, 4 bandidos no carro, cada um com uma pistola, uma 12 ou um fuzil. Você vai fazer o quê? Nada. Sua esposa vai ter que preparar alimento para eles. Depois eles vão violentar sua esposa, suas filhas, lhe humilhar, levar ali o que quiser levar, quem sabe matar a família toda, tocar fogo no que quiser. Isso é inconcebível. De longe, tem que dizer quem é e para que veio. Sim. E tem que convencer, porque senão, olha, daí para trás, não quero lhe receber, não tenho negócio com você, não lhe conheço, seu assunto não me interessa, peço que se retire de minha propriedade. Vá em paz, Deus acompanhe. Mas se eles bravejar de lá, aqui agora quem manda sou eu, e puxa lá uma pistola, e tal, aí tem que
ter outra linguagem para ele, né? Com certeza. É a única que eles conseguem entender. Eu não tenho pena da consequência de certos indivíduos, né? Da consequência do que eles fazem. É justamente o que ele procurou. Faz parte do mundo Faz deles. parte. Ele procurou. Tomar um tiro, ele tomou, morrer. É tudo uma questão de decisão. Decisão. Eu não acredito naquele que o meio é quem faz o ladrão, é a criação. Tudo contribui um pouco, mas é tudo uma questão de decisão. Tem muita gente porque senão todo morando mundo na favela. Todo humilde, todo negro, todo seria ladrão. Não existe. Tem muita isso. gente morando na favela, muita gente catando lixo. Isso. E vivendo com dignidade. E é a maioria. A maioria, claro. A maioria que está lá morando em condições subhumanas, um esgoto à frente de sua casa, um telhado cheio de goteiras, comendo com dificuldade, mas na dignidade. Correto. Todos os dias saindo para trazer o seu pão. Todos os dias lutando por sua sobrevivência com toda dignidade. Há pessoas que chegam a comer literalmente do lixo, mas não se corrompe. Então não é o meio, é a natureza. Nós temos aqui na Terra duas sementes, a benigna e a maligna. E se a benigna for totalmente passiva, ela vai ser extinta. Ela tem que reagir. Senão a maligna toma conta. Se coloca-se uma roça e não tira a erva daninha, com certeza. Nasce outros, nasce. Mas tem que estar sempre limpando a lavoura para que a boa semente, a boa árvore venha crescer, dar o seu fruto para manter quem a cultiva. Isso Estamos concluindo aqui nosso podcast e agradeço sua presença. Essa nossa conversa abre a mente de algumas pessoas, dá uma ideia de como deve se pensar a questão de justa e legítima defesa e como se deve conviver com o próximo, que pode ser um maligno ou um benigno. Correto. Disse que bandido bom é bandido morto. Eu prefiro dizer que bandido bom é bandido convertido ao Senhor Jesus e reintegrado à sociedade. Aqueles, porém, que persistem na bandidagem, na violência, na perversidade, eu não preciso nem desejar nenhum mal contra ele. O mal dele chega naturalmente, porque só se colhe aquilo que planta. Lamento pelas mães que choram. Lamento pelos filhos órfãos. Mas poupar um perverso em detrimento da destruição de muitos inocentes não é justo. Então a população tem que realmente se impor contra o crime, reagir com toda a consciência, com toda a responsabilidade, e fazendo isso não é apartado de Deus, não. Sim. É com a consciência para Deus. Porque quem tem a consciência para Deus não permite sua criança ser estuprada, sua esposa, enfim, não permite violência. Ele combate para se defender e defender a outros que são incapazes. Cabo Gilfran, minhas considerações e honra à Polícia Militar como instituição, a quem honro de fato e de verdade, não apenas com palavras, mas na prática. E minha consideração e honra a você como um militar nato, um militar que é de fato, não só com palavras, mas na prática, no dia a dia, e não só quando está em serviço. Eu sei que você está pronto a toda hora, o tempo todo, para exercer esse espírito militar em defesa dos mais fracos, em defesa daqueles que não podem praticar sua justa, alta e legítima defesa. Que Deus lhe abençoe ricamente. Jesus Cristo seja seu escudo, bem como de todos os outros profissionais
que agem como você e de toda a polícia militar. Que Deus os abençoe ricamente. 30 segundos para você dizer suas considerações finais. Amém, pastor. Muito grato pela consideração. É recíproco, eu tenho uma consideração e um respeito muito grande pela amizade do senhor. E o senhor sabe que pode sempre contar comigo. Tanto o senhor como pessoa, a tua instituição. E o que eu tenho a dizer é que não as pessoas procurem exercer esse direito que está disponível. Não deixe passar a oportunidade, né? Tivemos um período longo que não podíamos nos defender, foi feito o contrário, tivemos que devolver nossas armas, e as pessoas que podem, todos necessitam, mas só alguns podem. Quem pode, faça exercício desse direito. Adquira sua arma de fogo para defender a sua vida, dos seus, das pessoas que você ama. Não aceite a violência, combata a violência. Ok. Você assistiu mais um podcast pela Web TV e SJC. Curta e compartilhe e faça o seu comentário. Abraço de fé e amizade a todos. O Senhor Jesus conceda a cada um o bom desejo de seu coração.